Boa noite. Mais uma vez, estamos reunidos em nome do Pai para aprendermos a lição do Livro dos Espíritos. O ano passado, eu fiz o primeiro capítulo e o segundo capítulo da primeira parte de causas primárias. Então, o primeiro capítulo é Deus. O segundo capítulo foi elementos gerais do universo. Hoje eu vou falar sobre a criação, das perguntas 37 até 42. São 6 perguntas que vão falar a respeito de formação dos mundos. Allan Kardec, antes de perguntar aos espíritos a respeito da pergunta 37, ele fez um adendo, ele fez um questionamento. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e animados. Animados são seres vivos, inaminados são seres que já morreram. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Por que será que ele fez esse questionamento? Porque nós vamos falar sobre o universo. E a questão 37 é: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? O que vocês acham? O universo foi criado ou ele já existia antes de Deus? Olha a resposta dos nossos irmãos espíritos. Sem dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. E se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Aí, Allan Kardec ainda colocou uma questão. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que não podemos também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Isso quer dizer o quê, gente? Que o universo não fez a si próprio, é obra de Deus, ou foi criado pela sua vontade. Quem existiu primeiro? Deus. Deus não é a causa primária de todas as coisas? Ele não é onipresente e onipotente? Pois o universo, mas não imaginamos o universo na palma da mão, não. Imaginamos a vastidão do universo, tão grande que aos nossos olhos, através de grandes equipamentos tecnológicos, a gente acha que a gente está enxergando o começo e o fim. O universo é tão vasto, tão vasto, tão vasto, que nele se encontram mundos animados e mundos inanimados. Mas eles não apareceram primeiro, eles não caíram assim, ó, de paraquedas, pelo contrário. Foi Deus que surgiu primeiro e os criou. Aí tem uma lógica. Quais são os pontos principais dessa pergunta número 37? É uma causa inteligente. A doutrina estabelece que se o universo não pode ter surgido do acaso, não é do acaso, não caiu assim de paraquedas, não apareceu da noite para o dia, ou de si próprio, ele é necessariamente uma obra de uma inteligência superior. Quem é essa obra inteligente superior? Deus. Foi Deus que criou o universo. Pontos principais da pergunta. Distinção entre criador e criatura. O texto reforça que o universo é uma criação e, portanto, não possui a mesma natureza eterna e incriada de Deus. O universo não é Deus. Muita gente acha, muitas pessoas falam, peça para o universo que ele vai ajudar. Quem é Deus para você? O universo. Deus é um ser onipotente, ele é a causa primária de todas as coisas, mas ele não é o universo, ele está no universo, ele cria o universo, mas não quer dizer que o universo é Deus. Aí, segundo o comentário feito por Miramês, ele diz assim, da pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Se o universo foi criado. Olha a resposta de Miramês. É tão amplo o campo de conhecimento na Terra que está para nascer nela um homem que
conheça todas as coisas em um só conjunto de sistema doutrinário. Está para nascer um homem na Terra para descobrir todas as criações de Deus. Não dá para mensurar, não dá para imaginar o que Deus cria, gente. As divisões existentes em tudo que se sabe são para facilitar a compreensão de tudo que se quer aprender. E nesse sentido que a medicina, o direito, a mecânica, a religião e as próprias culturas se dividem em variadas. E é verdade, conhecimento geral da humanidade, as áreas do conhecimento geral, vai desde filosofia, religião, sociologia, economia, direito, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia agrônoma, vai desde a arte, geografia e história, são conhecimentos humanos. Ela tem as suas subdivisões. E para termos o nosso conhecimento a respeito da criação do universo, nós temos que também saber as divisões. Só que nós não estamos preparados para saber quais são essas divisões, quais são essas criações feitas por Deus. Ah, mas por que será que a gente não pode saber? Porque nós somos o que, gente? Ignorantes ainda. Nós estamos aqui em evolução. Nós não somos espíritos de luz, nós não somos espíritos evoluídos ainda. Quando a nossa matéria morre, que a nossa matéria vai para debaixo da terra, o que sobra? O nosso perispírito. E para onde é que vão os nossos perispíritos? Para outros mundos. Ah, mas eu não sou espírito? Ainda não. Quantas vezes nós reencarnamos nessa terra? É porque ainda nós somos perispíritos. Nós deixaremos de ser perispírito quando nós nos tornarmos espíritos evoluídos, espíritos de luz. Então nós ainda não somos espírito, nós somos perispírito, mas encarnado num corpo humano. Se nós morrermos, a gente volta como o nosso perispírito. Independente do plano espiritual que nós retornamos, a gente sente fome, a gente sente frio, o nosso cabelo cresce, a barba cresce, a gente sente dor, a gente sente sede. É o perispírito, é uma matéria mais sutil, mas é o perispírito. E nós não, enquanto nós formos perispírito, nós não temos ainda condições de entendermos as criações e as divisão do Deus, do nosso Pai. Tudo se divide para ser melhor compreendido e disseminado para entendermos melhor. Só que nós não temos ainda essa capacidade. Então, essa é essa parte que eu acabei de falar, que está para nascer um homem, é um questionamento do Miramês a respeito da pergunta número 37. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Posso seguir? Mas como o espírito trabalha sem perispírito? O espírito vai trabalhar sem o perispírito quando ele já reencarnou muitas e muitas vezes, independente se é no planeta Terra ou não, quando ele não precisar mais de reencarnar como perispírito. A evolução, eu estou falando, a evolução para se tornar um espírito, você precisa reencarnar muitas vezes para você se auto-evoluir. O espírito não sente fome. Quem sente é o perispírito. Quando você se torna um espírito de luz, um espírito evoluído, é porque você já passou por todas as fases de reencarnações. E muitas, independente se é na Terra ou em outros planetas. Tá difícil? Eu sei que o espírito é um revoltório do espírito. Não, o perispírito é uma matéria mais sutil, o espírito, o perispírito e o corpo, mas é uma matéria que quando você vai para o nosso lar, ou independente de outro plano espiritual, você precisa ter uma veste, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você ainda tem necessidade de comer, de se alimentar, não é teu espírito, é teu perispírito.
É a tua matéria mais sutil. Não é uma matéria tão pesada quanto a nossa. O perispírito, você reencarna muitas vezes. O que nós estamos fazendo aqui? É o nosso perispírito que reencarnou. Você só se torna um espírito de luz, um espírito evoluído, quando você já passar por todas as etapas de reencarnações. O espírito. Mas enquanto você precisa... Sim, você vai... A tua evolução é de acordo com as tuas reencarnações. Quantas vezes o perispírito ele para no tempo e no espaço, ele não vai regredir, mas ele atrasa as suas evoluções. Por causa do materialismo, por causa do ódio, é o teu perispírito. O teu espírito é assim, são forças que para você chegar nas condições de um espírito de luz, é porque você já passou por muitas reencarnações. Aí você se torna um espírito evoluído, um espírito de luz, um espírito puro. Vamos para a pergunta número 38. Como criou Deus o universo? Como criou Deus o universo? A outra era, o universo foi criado ou ele existe antes da eternidade? Ele foi criado por Deus. Agora, como criou Deus o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor esta vontade toda poderosa que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí tem uma análise de pontos principais. A vontade divina. A criação é fruto da vontade de Deus. Como se dá a criação? Eu coloquei essa frase, como se dá a criação? Como criou Deus o universo? Por sua vontade. Nada traduz melhor essa vontade. Aí nesse questionamento ele fala, a criação é fruto da vontade de Deus. Deus não criou o universo em 6 dias e descansou o 7º e parou de criar, pronto, cruzou os braços. Não, gente. Deus, então é como se dá essa criação? Deus continua criando o universo. Deus continua criando mundos. Então ele não está de braços cruzados. Ele não para de criar, é um ciclo que vai criando, só que nós não temos capacidade nem como imaginarmos essa criação. Então essa pergunta ele fala assim: como criou Deus o universo? Deveria ser substituído. Como se dá a criação? Eternamente. Eu não vou terminar tudo, eu vou pegar a resposta de Miramês. Ele fala assim, aí nós vamos compreender melhor. As coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade divina em uma ação contínua, sem que haja princípio nem fim nas deliberações humanas. Os números dominados pela inteligência humana são tão fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus. Se queres saber como Deus criou o universo, terá que estudar a existência da própria criação, da nossa criação. Enquanto isso não ocorre, deve-se contentar-se com a inspiração de Moisés na Gênese, que ainda vigora até o presente momento. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Você encontra no primeiro capítulo de Gênesis, no item 13. Gente, é muita pretensão dos homens, mesmo do que transitam na ciência, quererem compreender os detalhes do modo que usou a divindade para que tudo surgisse na extensão infinita da vida. É muita pretensão nossa dos seres humanos, principalmente do cientista, que o universo foi criado e que não precisa ser mais nada criado além disso. Pelo contrário, se cria eternamente. Então, quando ele fala assim, contenta-se com a inspiração de Moisés, é uma linguagem figurada quando se fala. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Não quer dizer que Deus falou assim, aquele pontinho ali vai ser a terra, faça-se a terra. Não é assim não, ó. Com a varinha dele,
pelo contrário, demora-se muito para criar um planeta, para criar um mundo, mas nós ainda não temos a nossa capacidade intelectual para sabermos por que Deus criou o universo e como ele cria esse universo. Posso passar para a pergunta da próxima? 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? A resposta dos espíritos. Tudo que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Quando se fala em condensação, é o estado que se encontra a matéria, por exemplo, se ela se encontra numa forma líquida, daqui a pouco ela vai ser transformada numa forma sólida. Condensação de matéria, tudo que se fala matéria, tudo que se fala em energia é transformado em matéria. Então, gente, poderemos conhecer o modo de formação? Quando se fala a respeito de compreender o que é os mundos, a gente sabe que os mundos é formado por condensação de matérias, é um conjunto de estados. Se ela era poeira, ela se torna líquida e ela vai se juntando, vai formando energia. Aí é interessante os pontos principais e o comentário do Miramês, e vou explicar por quê. Pontos principais dessa pergunta. Esta resposta indica que, embora a compreensão humana seja limitada para entender todos os detalhes da criação, o princípio fundamental é a aglutinação da matéria universal. Dentro do universo existe essa condensação, só que nós não temos capacidade de enxergar como é feita essa condensação. Explica que a matéria não se aglomera por acaso, ela tem algum sentido, mas através de processo de atração, com a participação de fluidos cósmicos e sob a organização divina. Deus é tão divino que quando ele transforma a construção de um mundo, a gente não consegue imaginar ou mensurar como é que esse mundo está sendo construído por esses fluidos cósmicos. Fluidos cósmicos nada mais é que energia. Aí a resposta de Miramês. A energia disseminada por todo o universo, ela se aglomera. Não pelo acaso, não existe o acaso. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais. Eu vou explicar o que são esses engenheiros siderais de acordo com Emmanuel. Tem um capítulo, o primeiro capítulo do livro chamado A Caminho da Luz, fala sobre a gênese planetária. O que eles são? O que ele vai explicar a respeito dos engenheiros siderais? A comunidade dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, seja ele solar, não importa o sistema, mas dentro de uma galáxia, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, gente, as comunidades dos espíritos puros rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção da formação de um planeta, de um mundo, existe as mãos da construção desses espíritos puros. Voltamos lá no Miramês. A energia disseminada por todo o universo se aglomera, se junta. Energia disseminada é energia espalhada. Ela é espalhada, mas ela vai se aglomerar no universo. Mas não é pelo acaso, o acaso não existe. São as mãos dos engenheiros siderais, que são éter, e eles são obedientes às mentes desses grandes espíritos, fazendo a princípio um campo de força, e depois a concentração por atração magnética
de modo a formar a aglomeração de acordo com a vontade espiritual. Certamente que não fica somente nisto, é uma ciência de variações proporcionais ao que se vai fazer, mas tudo é feito pela determinação divina, é por Deus. Sem ordem de Deus, não acontece nada. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine, sem a sua participação engenhosa e justa. Voltando na pergunta, poderemos conhecer o modo de formação do mundo? Até que poderemos, mas nós temos que estudar a respeito disso, porque pelos nossos olhos nós não enxergaremos. Mas vamos colocar como exemplo a Terra. Como é que foi formada a Terra? Hoje os cientistas, eles têm a teoria do Big Bang, houve uma grande explosão, mas nada é comprovado. Nem cientificamente. Eles estudam, mas eles não conseguem ainda determinar quando e como o nosso planeta, o nosso mundo foi formado. Nós só sabemos que na formação do nosso mundo, esses engenheiros siderais são espíritos puros que participaram da criação do mundo há bilhões de anos. Bilhões de anos. Mas sob a observação de quem, gente? De Jesus. Jesus é um espírito tão elevado que ele foi designado como governador da Terra e de mais 5 outros planetas. Então o mundo ele é formado, mas nós não temos a visão, não dá para nós entendermos, não dá para nós enxergarmos como é que é formado o mundo, seja qual ele for, o mundo espiritual, o mundo invisível. Nós não temos capacidade intelectual para entendermos sobre essa formação. Só que nós sabemos que esses engenheiros siderais, que são os engenheiros, os espíritos puros, fazem parte e participam de todas essas moradas. Foi a Ayane que falou foi o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Imagine, fala de mundos superiores e mundos inferiores. Foram todos esses engenheiros siderais que fazem parte da construção de mundos. Nós não estamos sozinhos. Mas para nós chegarmos a nos tornarmos um espírito de luz, nós vamos ter que comer muito milho, muito fubá, muitas reencarnações, para que nós possamos nos tornarmos esse espírito de luz. Temos que ter paciência, mas com fé nós temos que seguir em frente. A pergunta 40. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Antes de eu falar a resposta que os espíritos deram para o André Luiz, deixa eu passar, eu coloquei uma ilustração. Lembra do cometa Halley em 1986? 1986, muita gente não tinha nascido ainda. 1986 foi a última vez que ele passou pelo nosso planeta. O cometa, gente, tem cauda, tem um tal de envelope de hidrogênio, ele tem um núcleo, ele tem um vento solar. O cometa, ele tem aqui, ó, como se fosse uma bola e ele tem um rastro. Olha que interessante. 1986, o cometa Halley é visto a cada 76 anos. E sua próxima aparição será em 2061. Eu acredito que eu não estarei viva lá, eu estou com 62, mas o meu filho vai. A criança que nasceu em 1986 estará com 76 anos. Em 61, você vai poder ter a oportunidade de 2061. Olha o próximo. Nós não estaremos. Olha o próximo, no ano de 2124. Não é aqui, mais ou menos, no ano de 2100, que o nosso planeta deixará de ser provas de expiação para ser regeneração?
Então eu coloquei que o cometa ele é formado, gente, por cauda, por envelope, tem núcleo, tem coma, tem vento solar, tem gases. O cometa Halley tem gases. Eu vou voltar aqui. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, que é o estado líquido, gasoso ou sólido, vai ser a junção de mundos em vias de formação. Um cometa pode se tornar o mundo? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Olha só por que eu coloquei a imagem do cometa. Antigamente, desde a primeira civilização, quando apareceu o cometa, tinha povos originários que achavam que aquilo era o fim do mundo. Então, você encontra alguns assuntos que falam do cometa Halley. O presságio da queda dos reis. O cometa Halley apareceu em 1066. Ele foi imortalizado na tapeçaria de Bayeux. Na época, os saxões, isso daí, gente, é na Idade Média. Na época, os saxões viram o astro como um sinal de desastre. Logo depois, o rei Haroldo II foi derrotado por Guilherme. Então, eles acharam que a influência do cometa tinha alguma coisa a ver com a derrota do rei Herodes. Olha outro, o Tatá Bebê dos Tremembés, no Brasil. Lendas indígenas contam que em 1607, o povo Tremembé, em Fortaleza, avistou uma luz intensa que chamaram de Tatá Bebê, fogo voador. Enquanto os adultos temiam o fenômeno, as crianças tentavam identificar a figura nas luzes celestes. A passagem de um cometa sobre o nosso sistema solar não quer dizer que vai influenciar o nosso modo de viver. O fim do mundo e o gás cianeto, em 1910. Na passagem de 1910, o pânico foi real. Cientistas descobriram a presença de gás cianogênio na cauda do Halley. Surgiram lendas que a Terra seria sufocada, levando pessoas a comprarem pílulas anticometa e máscara de gás. Isso em 1910. Tem a última aqui, a excomunhão papal. Uma lenda urbana famosa, porém contestada, afirma que o Papa Calixto III teria excomulgado o cometa Halley em 1456 por considerar um agente do mal durante o cerco do Belgrado pelos turcos. A gente não vê meteorito, a gente não vê meteorito e asteroide, eles são composto por poeira e às vezes metal, mas eles entram na nossa órbita. A gente não vê a estrela cadente, ou então daqui a pouco a gente está pode ser, às vezes você está num campo, você vê uma bola de fogo, isso é um meteorito ou um asteroide. Isso é normal, isso ele tem capacidade de entrar na órbita terrestre. Mas o cometa não, gente. O cometa é formado por núcleo, por vento. Ele é formado, o cometa ele é formado por uma condensação de matéria. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação de matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. O que não está certo é nós acharmos que só porque um cometa vai passar pelo nosso sistema solar, ele vai influenciar na nossa vida. Aí eu mostrei algumas lendas para vocês. Então, vamos ver os pontos principais, segundo a razão do raciocínio dos espíritos. Formação de mundos. Os espíritos confirmam a teoria científica de que os cometas representam estágios iniciais de condensação da matéria, que pode vir formar novos mundos. Gente, um cometa, não existe só o Halley, existem milhares de cometas no universo.
Pode ser o princípio da formação de um mundo, porque ele tem matérias condensadas que dali, de acordo com a vontade divina, ele pode ser o início de um mundo. A resposta do comentário de Miramês. Aos cometas, aqui nos referimos como viajantes siderais. Eles são viajantes siderais. Foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar de purificação da matéria. Isso é feito em cadeia, deles desprende algo em sequência por onde andam, para que o próprio fluido que se estende ao infinito se transforme e se alinhe, retornando às posições desejadas pelos engenheiros siderais, em plena coerência com a vontade maior da formação, quando necessária, das gênesis das próprias galáxias. Há muitos que sempre perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas, e nós entendemos que nesta hora deveremos falar alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Certamente que todos nós não escapamos das influências astrais, e é nesse sentido que Jesus nos falou com propriedade nesses termos: conhecereis a verdade e eles vos libertarão. Lembra da fase das luas? Dependendo da lua, uma parturiente vai parir um filho, dependendo da lua. Eu não sei se é lua cheia, se é lua crescente. Quando eu pari o meu filho, eu não lembro nem de lua, mas tem uma influência. A lua influencia na maré do mar. A lua influencia no corte de cabelo. E os mais velhos, que são os que trabalham na terra, sabe quando chove, sabe quando pode plantar, quando tem a colheita. O cometa, ele lança fluidos de acordo com os engenheiros siderais, de acordo com a permissão de Deus, dos espíritos puros que estão trabalhando junto com o cometa, que é uma massa condensada, mas ele emite fluidos, e se ele estiver passando pelo nosso sistema solar, não quer dizer que a Maria José vai ficar rica porque eu acabei de ver um cometa. Vamos lá, um exemplo de 1986. Eu morava em São Paulo, eu não vi foi nada, porque lá não enxergava nada, você não vê nenhuma estrela. Mas aqui eu acredito que, se tiver a oportunidade de ver, mas pode ter uma influência, não porque eu acho que eu vou ficar rica, ou porque eu vou viver melhor, não. Pode influenciar no meu estado de espírito. Eu posso ficar muito feliz ou muito triste. Existe essa ligação de fluidos. O cometa, ela vai influenciar, sim, na vida da gente, mas através de fluidos. Mas tirando a superstição, não vou perder uma batalha porque o cometa estava passando naquele exato momento. Pelo contrário, pode acontecer, sim, de eu estar plantando alguma coisa, ou de eu estar no mar. Imagine você estar no mar, um cometa passa, daqui a pouco uma placa tectônica se solta e tem um tsunami. Tem um espírita que eu gosto muito, é o Marco Alberto Ferreira. Ele é um juiz de uma cidade de Minas Gerais e ele tem muitos vídeos de estudos, principalmente do livro dos Espíritos. Ele conta uma passagem sobre a influência, não do cometa, mas a influência da formação. Teve um tsunami em Sri Lanka. Não foi aquele de 10, 15 anos atrás que teve no Japão ou que teve na Tailândia, não. Foi em Sri Lanka. Morreram muitos seres humanos, morreram muitas pessoas por causa do tsunami. 6 horas antes, o povo nativo da região observou os elefantes. Então, tinha o mar, a praia, a floresta e os elefantes. 6 horas antes, o povo nativo observou que os elefantes se movimentaram para entrar para dentro do continente, se afastando do mar, 6 horas antes.
e veio o tsunami. Gente, como é que os elefantes sabiam que ia ter tsunami? Percebe a energia e a Pela energia, mas pela energia dos engenheiros siderais, pelos espíritos de luz. Como é que uma abelha sabe que tem que produzir o mel? Antes de produzir o mel, ela tem que fazer aquela casinha dela com todos aqueles buraquinhos. Se nós observarmos, nós não sabemos nada, mas a natureza sabe, os animais sabem. A natureza é a mãe, mas ela tem a influência das energias. Vamos lá, pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Olha a resposta dos espíritos. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. O nosso planeta Terra já deixou de existir, ele já se acabou uma vez, ou várias vezes, mas ele voltou a ser novamente outro mundo. Então, pode um mundo completamente formado desaparecer e se espalhar novamente no espaço? Lógico, a gente não consegue ver o universo na palma da nossa mão, pelo contrário, o universo é tão vasto, existem tantos mundos, mas só com a criação de Deus, que só Ele entende, só os espíritos puros, só o exército dos espíritos puros consegue imaginar e ainda contribuir com a construção divina. Nós não temos ainda essa capacidade. Pontos principais dessa pergunta: transformação contínua. Mundos não são eternos em sua forma física. Eles se desintegram e se renovam. Mundos não quer dizer que é só o planeta Terra. Vamos colocar um exemplo do nosso lar, que todo mundo gostaria, quando morresse, todo mundo gostaria de ir para o nosso lar, né? Você pensa que o nosso lar um dia não vai se desintegrar? Você pensa que não existe morte nos planos espirituais? Tem uma passagem do livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, não lembro o nome dela, que ela vai fazer uma festa lá no Nosso Lar, onde o André Luiz conta. Ela está fazendo uma festa de despedida, porque ela vai morrer. Mas ela não vai falar que ela está morrendo. Ela vai retornar à Terra. Então, gente, olha só, ela, enquanto perispírito no plano espiritual, uma trabalhadora, ela faz uma festa para se despedir, porque ela vai para outro mundo. Ela precisa retornar à Terra. Você pensa então, gente, que a gente não morre lá no plano espiritual? A gente morre. A gente nasce, morre lá para nascer aqui ou em outros mundos. Ou em outros mundos, não é só a Terra. Sim. Sim, mas a gente morre, a gente vive, a gente morre, a gente vive, a gente morre. Por isso que nós temos que nos conscientizarmos hoje. Por que a gente está estudando o livro dos Espíritas? Por que nós estamos estudando o Evangelho? Por que nós estamos estudando Jesus no lar? Não é só para fazermos barganha, não. Barganha é aquilo. Oba, eu estou aqui na Terra, eu vou trabalhar, eu vou fazer o bem, porque eu quero ter uma vida melhor no plano espiritual. Não. Nós temos que hoje buscar conhecimento, estudo da doutrina, para que nós chegarmos no plano espiritual, seja onde for, nós tenhamos conhecimento para nossa evolução ser um pouco mais rápida. Porque vai e volta, é um ciclo vicioso de reencarnar, desencarnar, reencarnamos e desencarnamos. E cadê a nossa evolução? Mas a partir da nossa evolução, da nossa consciência. Então vamos fazer o bem, vamos estudar, vamos colocar a caridade em prática, porque não adianta nada só estudarmos, sabemos só teoria, se nós não colocarmos nada que nós estamos...
Ele vai fica nesse ciclo vicioso de reencarnar e desencarnar, infelizmente. Só o derrotado consegue passar essa. Então vamos ver o que Miramês falou. A matéria, quanto mais velha, velha de forma que tomou, mais se aproxima da desintegração. O espírito, quanto mais velho, velho de despertamento, mais se integra na juventude e a sua consciência avança para o infinito. A evolução da alma é, pois, sem limites, transcendendo os limites que os homens compreendem. Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Deus renova o mundo como renova os seres vivos, responde os espíritos Allan Kardec. A renovação dos seres vivos, na linguagem dos espíritos, são as mudanças de corpos para os despertar da mônada que vibra no seio da matéria. Não que ela se desfaça como a forma física, retornando a energia no grande suprimento, sem a consciência do estado de ser. A chama divina que anima a matéria em qualquer posição evolutiva sempre cresce. Crescimento que falamos é o despertamento dos valores depositados por Deus no coração, daquilo que vive para sempre no seio divino. Então vamos nos despertar para o amor, para o amar o próximo, para colocar em prática as leis divinas. Vamos para a pergunta, a última pergunta. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada posso te dizer. Essa é a resposta dos espíritos. Porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, conhecer o número de séculos dessa formação. Quantos anos os nossos cientistas estão estudando para saber quantos anos tem o nosso mundo? O nosso mundo é novo, sendo que mesmo que ele tenha bilhões de anos, mas é novo. Mas o nosso espírito não. Nós somos milenares, Aí vamos ver os pontos principais. Limitação humana. Os espíritos deixam claro que o tempo exato da criação dos planetas é um conhecimento que pertence exclusivamente a Deus e transcendem a compreensão humana. De acordo com a resposta de Miramês, ele fala assim: a idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre, porque na matemática terrestre só fala de cálculos e cálculos de bilhões e bilhões de anos-luz. Alcança as questões espirituais na simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, porque a sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportam viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, circunscritos à criação maior. Isso quer dizer, não adianta nada nós estudarmos, só ver cálculos e cálculos e cálculos. Nós somos milenares. Nós reencarnamos e desencarnamos quantas vezes for necessário. Então, o que importa, se nós não conseguimos imaginar como podemos conhecer a duração do mundo, nós não temos essa condição intelectual para nós falarmos a exato como é que Deus criou, como Ele cria e quanto tempo demora para formar o mundo. Nós não sabemos. Mas o mais importante é assim. Eu peguei essa figura, olha que interessante. Isso aqui é cálculo, tá, gente? A Terra é apenas um de 3,2 trilhões de planetas em nossa galáxia. Em nossa galáxia. Olha quantas galáxias existem. Nós estamos aqui, ó. Existe 3,2 trilhões de planetas. Isso é o ser humano que mediu, tá? De 2 bilhões de estrelas na Via Láctea. A Terra é de entre 200 bilhões de estrelas. A Terra, a Via Láctea, que é isso aqui, ó, é apenas das 2 trilhões de galáxias no universo observado. Gente, esse aqui é a nossa Via Láctea. Isso aqui são outros
2 trilhões de vias de galáxias que existem e que nós não conseguimos observar. Mas o mais importante de toda essa pergunta aqui, ó, podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Sabe o que é mais importante para nós finalizarmos? Eu peguei o exemplo do Marco Alberto Ferreira. Ele fala assim: a gente não consegue mensurar a quantidade de planetas, de mundos, de galáxias no universo observado, que a gente consegue enxergar. A gente não consegue imaginar, mas podemos mensurar a grandeza do nosso Criador pela grandeza do mundo que Ele oferece como nossa morada. Então a gente tem que observar a grandeza de Deus, o quanto Ele é bom conosco, o quanto que Ele nos dá a oportunidade de nascermos, morrermos, nos corrigirmos, quanto que Ele nos ama. O mais importante é saber que Deus nos ama, que é o nosso Pai Criador. Então, a pergunta número 37 até o 42 do capítulo 3 da criação, que é a formação dos mundos, o mais importante é, gente, é entender a grandeza de Deus e não o que existe sobre como é formado o mundo ou o universo. O universo surgiu depois de Deus, mas foi Deus que criou. Então, isso é o mais importante para nós sabermos. E a grandeza dele tem que estar dentro do nosso coração. Meus irmãos, para finalizar, é isso que eu tenho para oferecer hoje sobre formação dos mundos. Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos da nossa matéria e abrirmos os olhos do nosso coração, da nossa alma, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedir para que essas energias benéficas que receberemos na sala do passe sejam energias que possam ser transformadas em bênçãos, e essas bênçãos possam ser levadas a todos os lares de todos que aqui se encontram reunidos na noite de hoje. Aqueles irmãozinhos desencarnados que foram trazidos pelos trabalhadores desta casa também recebam essas bênçãos e que eles possam ser recolhidos para os hospitais, para as escolas espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.